Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. Vinheta no ar. Você já está aqui com a imagem e com áudio da Rádio StarNewsSantos.com para todo o planeta. A partir de agora, 8 horas e 42 minutos. Vamos falar muito sobre Porto ou portos em nosso Brasil. A partir de agora, você confere o painel do Porto, trazendo informações dos portos, principalmente aqui na Baixada Santista do Porto de Santos, o maior porto, o maior cais da América Latina, onde vamos falar deste porto que tanto cresce e prospera, mas precisa de muito mais. E vamos falar de outros aspectos que envolvem também o porto, como as suas margens, margem direita, margem esquerda, acessos, o que pode ser feito e o que deveria ser feito. Vamos falar muito sobre isso, vamos falar sobre túnel, vamos falar sobre vários aspectos que envolvem a região portuária de Santos. Hoje, quarta-feira, 9 de outubro de 2024, algumas datas para serem comemoradas, né? Hoje é o dia do atletismo, parabéns para você que é atleta, você que faz aí do esporte a sua vida, seja muito bem parabenizado. Também Dia Mundial dos Correios, né? Algo que é considerado uma das coisas mais objetivamente classificadas pela população como séria, né, que é o trabalho dos Correios em todo o planeta. E também dia, inclusive eu perguntei para o convidado hoje se ele estava trazendo, mas ele disse que não, né? Hoje é o dia do açougueiro. E eu perguntei da famosa minha picanha e ela não veio. Bom dia, Virgínia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo. Nosso WhatsApp da Rádio Star News, do painel do Porto, a partir de agora, às 8 horas e 44 minutos, chamando um abraço especial a todos os nossos ouvintes aqui no Brasil e também no exterior. 13 998058709, repetindo 13 998058709. Bom, ele não promete, mas cumpre e traz. Hoje é dia do açougueiro, a picanha não chegou, mas ó, vem a chuva. Quem é prevenido, dizem que um homem prevenido vale por 3, né? Bom dia, Marcos Muniz, obrigado aqui pela lembrança sempre. O que você quer fazer? Você quer sortear para os ouvintes? Você quer fazer um sorteio para a semana, para os 15 dias? Você decide, até porque não é uma unidade, são 4 unidades deste belo guarda-chuva que eu faço uso. E é engraçado como as pessoas prestam atenção aqui, né? E tem um detalhe, né? Ninguém rouba em qualquer lugar, porque se alguém pegar, tem a logomarca, você fala, esse é meu. Bom dia, Marcos. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Nívio, Regina, que faz acontecer, e todos que nos assistem, né, nos ouvem. Na realidade, acho que você pode até presentear o nosso amigo aqui, Nívio, que ele veio reclamando aqui, que não tem guarda-chuva, que não quer molhar esses seus então vamos dar uma cabelos guarda-chuvada nele? grisalhos aí. Marcos, por favor, dê a guarda-chuvada nele. Obrigado. Já saí com guarda-chuva. Bom dia, Edu. Bom dia, Virgínia. Bom dia. Bom dia, Marcos. Obrigado. Se chover, eu já estou garantido, já sei que não vou me molhar. Viu, Marcos? A próxima aquisição do nível será algum veículo da frota. Ele vai precisar fazer Eu mais, já tenho um. Já tenho um. Você vê que a minha frota já está. Eu não vou concorrer como nisso, na verdade, eu faço parte da frota, né? Estamos aqui com a frota, inclusive mandar um abraço aí lá para o Wellington de Itajaí, que ficou muito bonitos os caminhões na mesa, algo diferente, né? E mandar um abraço também, né, Virgínia? É Silvio que mandou o comentário ontem do programa e tem feito comentário. Obrigado pelo carinho, pelas palavras. A gente está apenas no começo, e que o começo é muito duro. Mas, Nívio, Marcos, vamos comentar muita coisa no programa de hoje para os nossos ouvintes também. Lembrando, Porto de Santos abre licitação para retirar rochas do canal de navegação. A gente vai citar o que é isso. Portuários, isso é preocupante. Portuários farão paralisação em todo o Brasil em protesto contra a revisão da Lei dos Portos. O principal objetivo é pressionar pela manutenção da exclusividade da contratação da mão de obra avulsa pelos operadores portuários. Vamos falar disso também, porque está marcado para todo o Brasil e aquela história que, uma vez dita e uma vez feita, prejuízo para todos nós, principalmente para quem atua na área portuária. Além desses 2 destaques, nós temos mais uma informação também, em relação à Autoridade Portuária de Santos, que já está contratando a elaboração do projeto da perimetral. Adivinha de que lado, Marcos? Perimetral do lado direito ou do lado esquerdo? Vamos ver se você é bom de adivinhação. Eu tenho certeza que é do lado esquerdo. Boa, acertou em cheio. Quando você fala em lado esquerdo, a pessoa tem que falar Guarujá. O lado esquerdo é quem está sentindo a saída do canal do Porto Santos.
Então, lado esquerdo e lado direito. Então, isso. sentido saída do canal. É isso aí, vamos falar desse tema também, né, que é tão importante e recorrente também, para que os nossos ouvintes tenham essa situação também. E hoje é quarta-feira, né, como você tem 9 de outubro, Nível, e hoje, lá pelo finalzinho da tarde, 17 horas, você vai estar muito ocupado ou desocupado hoje, ô Nível? Não, hoje eu vou estar tranquilo lá pelas 7 horas. Eu pensei que você ia falar que estava ocupado para se livrar dessa, viu, Marcos? É o seguinte, que começam hoje as 2 audiências sobre o túnel Santos-Guarujá, que acontece uma hoje às 17 horas no Teatro Guarani, em frente à Praça dos Andradas, e a outra acontece amanhã lá no Guarujá. Ela acontece no Teatro Procópio Ferreira, na Dom Pedro I, 350, no Jardim Tejereba, principalmente porque eu pensei que já tinham feito isso, já fizeram várias audiências públicas, né? Mas não fizeram. Essa audiência pública, Marcos e Nível, vocês ganham guarda-chuva se ele vier, para que é audiência pública? Está aqui o presente, ó. Tá aqui o presente. Eu nem me atrevo a dar uma sugestão, viu, Eduardo? Olha, você já deve ter tido o trabalho de providenciar um bom profissional para fazê-lo, mas eu vou dar um exemplo. Tem ouvinte que pergunta, quando eu cito essas 2 palavrinhas, o que é isso, Edu? Vamos lá. A audiência sobre o túnel Santos-Guarujá acontecem nesta semana, hoje, né, e amanhã. Vamos lá, então. Nesta quarta, dia 9, acontece a audiência do lado de Santos, né, no Teatro Guarani, na Praça dos Andradas, no centro de Santos, às 17 horas. Ela será realizada pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, com vínculo total com o Governo do Estado de São Paulo. Serão discutidos 2 projetos, que são elaborados pela Secretaria de Parcerias e Investimentos do Governo do Estado de São Paulo, com a anuência do governador Tarcísio Gomes de Freitas, pelos quais, primeiro estudo de impacto ambiental, EIA, que é o relatório de impacto ao meio ambiente, também, que é o RIMA. Os 2, EIA e também o impacto ambiental, que é o RIMA. Ô Muniz, enquanto não tem isso, não sai obra nenhuma. Mas o governador foi traído, né? Porque o governador, alguém disse para ele, pode dar como certo que já tem. Existia um, mas era para a ponte. Aquela ponte famigerada, de um outro governador atrás, lembra-se disso? Aquele projeto tinha esse impacto, só que ele tem duração de 1 ano. Após 1 ano, se não sai a obra, você tem que providenciar outro. Só que esse é um impacto diferenciado, é impacto também por baixo, além de cima é por baixo. Então, 2 discussões, amanhã e hoje também. De forma geral, Eduardo, eu acho que a população e todos os players, né, que realmente almejam essa obra, é que ela saia com agilidade, né, e sem mais percalços, né, que se encontram. São quase 100 anos aí de história sobre essa ligação seca, né? Acho que ninguém suporta mais falar sobre esse assunto. Eu acho que cabe obviamente, fazer uma obra de qualidade, mas que isso tenha uma celeridade para atender, né? Porque a movimentação ela é crescente, né, no porto, e a gente discutindo ainda de que forma vai ser feito, de que forma vai ser licença. Uma burocracia muito grande com tudo. Isso aí eu acho que precisa, de imediato, eu acho que uma força-tarefa para que conclua essa obra o mais rápido possível. Você participou sexta-feira de um intervalo importante, posicionar isso para os nossos ouvintes, já mandando um aberto, literalmente, para o Roberto, para o Wellington, para o Adailton, para o Claudio Honor, para o Márcio Ribas, e para toda a galera lá de Itajaí, que nos honram sempre, o seu Sérgio, que esteve lá no outro final de semana, dizendo que o pessoal já conhece você. Vou me candidatar aí, brincadeira, não sou candidato a nada, né? Um abraço pessoal de Itajaí, do Porto lá. Mas, sexta-feira você presenciou, você participou via pergunta aqui, estivemos com o secretário de Obras de Santos e Limpeza Urbana, o Wagner Ramos. Grande conhecedor da região toda. Você fez uma pergunta muito pertinente, ele não que tenha discordado inteiramente, mas ele acha que tem como solucionar. Mas, discorrendo aqui sobre obras na cidade, vale lembrar, você comentar isso, a nossa maior obra de infraestrutura, sem sombra de dúvidas, são os canais de Saturnino de Brito. De lá para cá, para resolver questões de enchente, até agora, nada efetivamente. Espera-se que resolvam daqui para frente. Sem dúvida. Eu falo, acho que, basicamente, toda vez que eu sou convidado aqui nos programas, a obra de realmente, para acalantar aí os alagamentos, foi feito há 100 anos atrás, né, pelo Saturnino de Brito, saudoso Saturnino de Brito. De lá para cá não se fez absolutamente mais nada, a não ser zeladoria numa obra que ele já fez. E, para nossa sofrência, não concluíram a obra, o projeto que ele deixou, né, da obra. São 9 canais na cidade, esses 9 canais aqui realmente
faz a diferença da cidade de Santos. Muito. Só que são 100 anos sem uma efetiva obra realmente que procure mitigar os impactos aí, né? Alguns falam que é um problema de meio ambiente, outros falam que é um problema que mudou o clima nesse tempo, mas assim, nesse mesmo período não se presenciou absolutamente uma obra, né, que consiga mitigar isso. E assim, eu sempre costumo falar, muitas construções na cidade, muitas invasões irregulares. Sim. Isso vem encurtando o tamanho dos rios da cidade. Quem conhece a cidade de Santos sabe que nós tínhamos rios aqui imensos, principalmente na região da Zona Noroeste, né, que eu ia pescar naquela região. Então, assim, já foi mudando a população. Sim, sim. E na mesma proporção as obras do poder público, elas não aconteceram na mesma velocidade para mitigar todas essas ocorrências de alagamento. Alagou há 15 dias a Nossa Senhora de Fátima, com uma chuva muito pequena. Sim. Né? Então a gente vai conviver com esse percalço, com essas enfermidades que a própria cidade, que o poder público causa, por quanto tempo? Há quantas eleições você presencia a promessa de se construir isso e aquilo, e aí quem sofre, Eduardo, é aquele munícipe que tinha sua loja, que Sim. foi alagado, que perdeu tudo. Aquela família que estava ali próximo, aquela pessoa que ia passar com o carro. Então eles sofrem tudo calado. Sim. Por quê? Quem realmente decide, eles não convivem com essa realidade. Eles nem sabem. Eles moram em locais e passam por locais que realmente têm infraestrutura. O nosso tema hoje é Porto e tudo relacionado a Porto, mas eu vou aproveitar, Marcos até no domingo me alertava, eu tinha lido alguma coisa, mas ele me alertou. Deixa eu fazer uma chamada aqui específica ao pessoal, aos representantes do VLT, com a falta de respeito, com a falta de sensibilidade, com a falta de inteligência e com a falta de profissionalismo no seguinte sentido. O Marcos até elaborava, deixa eu parabenizar toda a equipe também do Diário do Litoral, sempre pela sensibilidade, é um jornal que o Sérgio, que é o seu proprietário, é uma grande figura em relação ao jornalismo, sofre por isso, porque quem trabalha de forma séria leva a pancada 24 horas, ao contrário de outros que são bajulados 24 horas. Mas, será que não pensaram, não estudaram, não raciocinaram, não elaboraram? Me disseram que teve drone 2 anos antes, desenharam, redesenharam, disseram que uma pessoa de Santos, não, muda aqui, não vai por aqui não, porque ia pela conselheira, não, tira da conselheira, põe na cama. Todo mundo deu o seu palpite. Eis que agora, que está praticamente tudo implementado, os donos de 2 prédiozinhos pequenos, tradicionais, antigos, ali da Campos Melo, eles se veem na seguinte situação: você vai acordar um dia e a sua garagem, né, ou parte da garagem, ou do pátio do seu prédio, não existirá mais. Porque o VLT, com a força da caneta, Marcos, vai pegar, junto com o governo do estado e com o próprio município, tomar uma boa parte, ali, 10 metros praticamente de entrada do prédio por conta de uma instalação de uma estação do VLT. Tem que ter estação? Tem, mas não dá para ter pensado antes de uma outra forma e não prejudicar, ou então, antes de fazê-lo, chegar e falar assim, quanto valem esses prédios? Vamos ser justos, então vamos comprar, vamos ajudar vocês, vamos transferir vocês para um lugar melhor. Alguma coisa fosse feita. Ô Marcos, é muita coisa sendo feita a toque de caixa nesse país. Se a gente continuar assim, a gente vai ficar sempre dizendo assim, é o país do futuro. Aí você pega uma luneta bem grande, vai ficar olhando o futuro lá na ponta. Ah, sem dúvida. Eu fico preocupado muito com toda né, o potencial de engenharia que se tem, né, e se fazer tanta lambança nas obras, né? Nós temos aí um elefante branco na entrada da cidade, né? Nós somos aí... há tempos que a cidade cria alguns elefantes. Nós temos aí o Arena Santos, que até então era para se fomentar o esporte amador, e hoje é palco de igrejas, né? Quer dizer, não é o fator daquele imobiliário. E nós temos outros que foram construídos. O VLT provavelmente será mais um elefante branco, né? Que leva de nenhum lugar para lugar nenhum. E ele ocupou, Eduardo, um levantamento até feito pela Amacom, que é o pessoal da Manuel Tourinho, da Campos Melo, que eles são muito integrados nisso, estão cobrando bastante. Em torno de 8.700 metros quadrados foram ocupados pelo VLT, de desapropriação.
e alguns lotes foram ocupados metade do lote, quer dizer, algumas pessoas perderam a frente do lote, Sim. por exemplo, então ficou sem acesso. Então tem uma quantidade gigantesca de pessoas que foram afetadas diretamente por desapropriação disso. Né? Essas desapropriações Sim. foram feitas a toque de caixa, desordenado, para sempre pensando na próxima eleição, né? Que é assim que se faz as obras, principalmente em Santos. Isso é muito ruim para a cidade, se faz de qualquer jeito uma obra para se promover no momento político, e depois a gente fica com esses, pelo menos citei 3 elefantes brancos, né? É triste para a cidade, uma cidade... a montar um zoológico dessa forma, né? É triste para uma cidade, são pessoas assim que têm um DNA da cidade, são santistas, que estão sofrendo sozinho. Essas pessoas estão Sim. sendo caladas, Exato. porque, de certa forma, ficam sozinhos, isolados, porque eles vão chorar sozinhos ali. Sim. Então, obviamente, alguém dá uma visibilidade para eles, alguns meios de comunicação, como o próprio Sérgio, do Diário do Litoral. Sim, sim. Mas uma boa parte das emissoras aqui não chegaram a passar realmente o que acontece lá. Ali parece a faixa de Gaza. Sim. Tá? Quem for lá realmente... Sem contar, né, Marcos, sem te interromper, indo um pouquinho mais para frente, os imóveis que estão escorados de comércio para não cair. Eduardo, tem oficina mecânica fechada há 1 ano, com um carro lá dentro, que não consegue tirar os carros. Quem paga as contas desse cidadão? Exatamente, ele está chorando, sozinho. Né? Então, assim, acho que precisa ter um pouquinho de cuidado com essas pessoas. Respeito, né? E respeito pelo cidadão. Ô, Muniz, você imagina amanhã, ou você falou aí, viu, Nível, vai imaginando, onde você tem a sua empresa, vamos jogar o VLT para deixar o trabalhador ali no porto. Aí vamos passar ali, vamos fazer uma estação, né, do VLT em frente à sua empresa. Não, a gente precisa comer um pedaço de terreno, sem nem discutir, sem nem saber, e a discussão que eu digo, ela é necessária com quem habita aquele lugar, com quem mora, com quem tem a sua empresa ali, não. Simplesmente você instala o negócio, depois você tira a pessoa dali. Eduardo, eles enxergam a cidade pelo Google, lá nos seus gabinetes, lamentável. Lamentável. Pelo Google, eles olham ali, não quer saber o que tem ali, qual que é a história daquela pessoa daquele lugar, não é certo. o que ele contribuiu, simplesmente muda o zoneamento de tudo. Audiência pública, eu já falei algumas vezes, é uma vergonha a audiência pública. Uma vergonha. Sabe por quê? Os verdadeiros interessados, eles nem aparecem. Sim. Não vão, simplesmente porque eles vão ser sucumbidos. Exato. Tá? Exato. E não vai haver referência. Quer comentar, Nível, antes do nosso intervalo? A gente vai para o intervalo, a gente vai mergulhar literalmente nos assuntos aqui de portos. Você me perguntou se eu ia na audiência pública do Exato. O Muniz acabou de dizer por que eu não vou. Porque, na verdade, assim, eu fui em várias, se discute, Resolução. se sai com uma solução, e nós estamos aí há 100 anos esperando o nosso túnel. Ou ponte, como era no passado. Então, assim, se existe muita discussão e pouca Posso ação. lhe fazer uma pergunta sincera, Nível? Pode. Você é uma pessoa experiente, como o Marcos também o é. Tivemos domingo eleição, primeiro turno. Houve um jornal aí que disse, eu até coloquei nos programas aqui, eu dizia para a Virgínia, eu não sou melhor que ninguém, longe disso, mas eu leio isso tudo um pouquinho já faz tempo. E disse, não decidirá nada em primeiro turno. Esse jornal está aí, né, centenário, trabalhei nele, mas tem que ter responsabilidade. Esse jornal também, outrora, deu a candidata Thelma de Souza eleita num domingo de manhã, e ela deve ter saído de casa preocupada nesse dia, porque depois da eleição o eleito foi o Papa, o prefeito Papa. Então tem que tomar muito cuidado com o que você coloca. Mas no domingo, deixa eu mandar até um abraço para o Vladimir Matos, né? Ele que preside o Novo aqui em Santos, o encontramos pela segunda eleição seguida, né, Virgínia? Encontramos, já está ficando uma coisa assim, parece compromisso marcado, né? Mas um abraço a ele, ele dizia da preocupação com as abstenções. Mais de 104 mil abstenções, mais de 9 mil pessoas anularam o voto e quase 4 mil aí simplesmente deixaram em branco. Foram lá, olharam para a urna e falaram, urna, não me interessa participar, e vão embora. Isso decidir uma eleição. Isso é um sinal verde, azul, amarelo, seja a cor que quiser colocar, que a população não está satisfeita. Isso aí, Edu, isso é reflexo dos políticos. Isso é reflexo dos políticos. A população caiu em tanto descrédito com eles que o cara prefere não ir votar, ele prefere pagar a multa de R$7 e justificar o R$3. Ele não precisa nem mais sair de casa para justificar, justifica pelo computador. Então, assim, se você for levar em consideração, o eleito em Santos
foram as abstenções. Sim. Entendeu? Então, Você matou a pau, é isso mesmo. É uma situação bem complicada. Isso mostra todo o descrédito que a cidade de Santos mostrou para os seus políticos. E na verdade... Eu acho que a pessoa teria... Eu acho que eu sou contra, porque eu acho que você tem que Sim. exercer o seu bem, direito. Tá bem. Eleger alguém, porque cobrar, todo mundo vai cobrar. Mas ir lá, colocar o seu votinho na urna e fazer campanha, poucos fazem isso. Então, sem querer tocar muito no assunto de política, um recado a esses 103 mil. Compareçam às urnas, escolham, se não o melhor, como diria, o menos pior, porque eu já ouvi falar isso, vou escolher o menos pior, mas escolham alguém. Busquem colocar alguém lá que vocês possam cobrar, acreditar, porque eu acho que esse é o dever cívico que nós temos. Marcos, para ir para o intervalo, quem vai decidir a eleição no próximo dia 27 de novembro agora é justamente o que o Nível falou. São aquelas abstenções, são aqueles que anularam e aqueles que deixaram em branco. Talvez uma mudança de posicionamento fosse assim, tem que escolher. Eu não acredito que quem votou em branco vá votar de novo para alguém. Eu acho que ele vai manter o branco. O que anulou tem uma chance, de repente, falar, bom, agora está assim, como o Nível falou, eu tenho que decidir para depois poder dizer que eu posso reclamar com alguém. Agora, abstenção significa o seguinte, o sujeito não foi votar. Ele deixou a cidade, foi curtir a vida dele, foi ver as coisas dele. Isso é um sinal que a classe política, seja qual for o partido, tem que entender e respeitar. É uma resposta da população. O Nível colocou com muita felicidade. O eleito domingo foi a abstenção. Ele não vai tomar posse porque não foi. Mas é o seguinte, está o sinal, tanto para o prefeito Rogério Santos, como para a candidata Rosana Vale. Sem dúvida. A população está muito cansada de ver o mesmo, né, Eduardo? Sim. Imagina você participar de uma venerança da prefeitura há 9 mandatos, 10 mandatos, e emprego, prometendo as mesmas coisas. Então, a população, alguns não querem se indispor, né? Na verdade, se você participar de qualquer grupo, Eduardo, né, nós vivemos numa democracia. Se você se dispor com o rei, você está fora do... Sim. Está fora do grupo. Então você não pode, você tem que se dispor. Em algum momento você tem que falar para ele o que realmente está acontecendo com a cidade. Ô Marcos, eu sou um cara muito sincero, você também é, o Nível também é. Todos somos. Mas vamos lá, não é com relação à pessoa, mas ela aceita. Dos últimos secretários de Portos de Santos, algum ali conheceu o Porto sabendo como funciona na integralidade, o que necessita, porque é um secretário de Portos de um município, não tem muito a fazer. Engana-se. Tem muito a fazer, ele pode complementar e se tiver expertise para isso. Os cargos, né, não só de secretários, assim como de ministros, acho que alguns cargos precisam ser bem técnicos. Óbvio, tem outros que são de confiança. Sim. Mas o que se tornou no país, todos os cargos agora são de confiança. Eles colocam alguns alienígenas para falar sobre o porto. Pessoas que não têm identidade, ou em algum momento leram sobre o porto. Ou trabalharam no porto. Se trabalharam no porto. Tiveram uma empresa ligada ao porto. Exatamente, ou de repente, o último secretário, ele foi inteligente, ele foi participando, o Bruno Orlandi foi participando de todos os grupos, chegou, eles foram na minha empresa, foi numa outra empresa, procurar entender o que quer. Sim. Os demais, nem isso, porque você entende... Quem está no dia a dia, no fervor dos acontecimentos... Ponto para o Bruno Orlandi, que tentou entender como funciona. Procurou entender. Não era, ele é advogado, sim, mas ele foi procurar entender quais são as necessidades. Foi humilde de saber, eu não sei... Um ponto positivo. Mas eu quero entender isso aqui. De resto, é para participar de seminários, blá, 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 que nada de retorno para o porto. Outra coisa, Nível, eu quero ir para o intervalo, mas eu não posso deixar, senão eu perco o fio da meada. E depois, pelo fio da meada, você não acha nem mais agulha. Quando você escolhe um vereador, você vota nele para quê? Para representar o povo e cobrar do prefeito ações em prol da cidade. E durante quanto tempo? 4 anos. Aí você vota... você votou no Marcos Muniz para vereador. Ó, sacanagem que eu fiz com o Marcos Muniz agora. Aí... Vou cobrar. Aí chega janeiro, aí você pega o jornal Diário do Litoral. Aí você está lendo, vereador Marcos Muniz será o novo secretário de Cultura do município de Santos. Mas peraí, eu votei nele para ser o vereador, para fiscalizar, para sugerir. Como é que ele vai ser secretário? É essa outra coisa que eu me contorço. Posso te dizer por quê? Deve. Porque o suplente provavelmente está querendo assumir a cadeira.
entendi. Então, Política. agrada gregos, Política. troianos e Lógico. ciclanos. Lógico. O meu partido está lá, eu coloco o cara que ganhou a eleição para vereador, ganhou a eleição para vereador, eu coloco ele como secretário. E o suplente sobe, e assume a cadeira. Entendeu? Isso eu já ouvi de algumas pessoas. Olha, fulano Eu também já ouvi isso. ficou na reserva, não vai assumir. Edu, veja, é o que eu digo. Tem 3 na alça de mira já. Você tem vários cargos de confiança, como o Marcos falou. Sim. Mas os secretários Mas têm que ser pessoas... A confiança não pode deixar de lado a competência. Lógico. Tem cargos como secretarias, tem que ser técnico, tem pessoa que conheça. Se colocar o Marcos Nunes como secretário da saúde, o que ele vai fazer? Vai ter que pegar um médico para trabalhar com ele, que ele não entende. Agora, coloca ele como secretário do Porto, tenho certeza que ele sabe, se eu for secretário do Porto, eu sei como trabalhar. Por quê? Porque a gente vive nisso, eu vivo isso há 30 anos. Você sabe que eu vou dar até a sugestão e vou para o intervalo, e depois eu quero a opinião de vocês também para mergulhar nos assuntos. Santos tem a Secretaria de Portos, né? Essa secretaria vai ser ampliada para a Secretaria de Porto, Logística e Viário. Porque aí essa pessoa entenderia que para chegar no porto precisa de entrada e saída, né? Que essa pessoa entenderia e levaria ao prefeito, que levaria ao governador, olha, eu preciso urgente, com pequeno atraso de uns 40 anos, de uma nova rodovia. Isso é verdade. Entendeu? Não adianta apenas ser uma secretária de portos, que ela fica pro forma, que ela tem a sala dela, o gabinete, não é questionando a capacidade da pessoa, mas ela não vai poder resolver nada. Nós vamos a um rápido intervalo em nome de Emuniz Logística, Soluções de Comércio Exterior. Marcos, há 25 anos, a Emuniz, e eu fico estudando lá, eu não dou spoiler, mas frota moderníssima. Outro dia você incorporou na frota mais veículo ali, zero, novo, capacidade, todo estilizado, com esse estilo muito bonito, adotado pela sua empresa, mas o fato não é beleza, o fato é funcionalidade. Então, o teu cliente, seja qualquer que seja a mercadoria, ele vai ser atendido. Nesses 25 anos, você pegou expertise e sabe o caminho para atender esse cliente. Não, sem dúvida, vai mudando tecnologia, potência, a capacidade, né, de transporte e principalmente, né, a questão ambiental. Então, os veículos novos, eles já vêm com uma situação diferente, Euro 6, né, que você deixa no ar menos poluentes. Exato. Então, a gente mantém uma frota aí com uma média de idade em torno de 5 anos. Para nós é fundamental termos essa e dar a garantia do recebimento da sua carga quando vocês nos contratam. Olha aí, então tem a segurança de uma frota altamente qualificada, moderna, atualizada e além de que com a preocupação ambiental. Sem dúvida, isso é importante, acho que é um polo que todos os empresários hoje têm essa preocupação, né? Nós temos aí o ESG, que realmente a gente precisa praticar o ESG. Exato, não só verbalizar, né? É bom para nós, mas para mim não serve, sabe? Exatamente. Aí não dá solução. Então, dá muito trabalho e custo, então é melhor deixar com os outros fazerem. Então, se você é empresário em qualquer parte do Brasil aqui, quer contratar uma empresa que vai ser a sua parceira, cooperando com você na importação e na exportação, é com a Emuniz Logística. Você pode acessar emunizlogistica.com.br, você pode entrar em contato pelo 13-496-8686, vai ter a solução para isso. Agora, se você quer vender o seu carro, trocar, você tem frota, está comprando carros, vai iniciar um novo negócio, precisa de vistoria, precisa de laudo, precisa de perícia, tudo isso é importante para dar segurança para o teu cliente. A Forte Vistorias faz isso em 12 endereços, 12. Agora são 2 lojas em Santos, na Joaquim Távora, 4114, 2 em Guarujá, Ademar de Barros, 2765 e Santos Dumont, 1425, 2 em Mogi das Cruzes, Francisco Rodrigues Filho, 149, voluntário Fernando Pinheiro, 1208, Praia Grande são 3, tá? Deixa eu saudar o prefeito eleito lá, foi uma surpresa a vitória do Alberto Mourão, né, o Marcos? Eu não esperava que o Alberto Mourão fosse eleito, e foi uma surpresa, pela 6ª vez, e o Marcos vai lembrar que o então deputado, naquele momento, quando concedei a entrevista para a gente, disse assim, Marcos e Eduardo, precisamos fazer uma macro drenagem em tudo, no porto, nas praias, nos rios, nos canais, se não quisermos que a Baixada Santista alague totalmente. Lembra-se disso, Marcos? Sem dúvida. E, aliás, foi bem pontual. Ele citou 2 lugares na Praia Grande onde que realmente precisam de obras nesse sentido. E ainda esclareceu por que não tinham concluído. Uma questão ambiental, que se eu não me lembro bem, é exatamente isso, e outra questão técnica. Então, assim, é uma pessoa que conhece o município que vive, né? É uma cidade Na verdade, é Baixada, né? Porque ele fez um raio-x da região toda. Mas ele conhece muito bem a Praia Grande, o seu território, e realmente é para aplaudir, né? Até porque a Praia Grande foi uma das cidades que cresceu,
né? Cresceu muito. Exato. E cresceu com qualidade. Hoje é a segunda cidade mais populosa da Baixada Santista, já ultrapassou São Vicente, um pouco mais de 3 mil habitantes, mas eu dizia que a Forte tem unidades na Kennedy 547, Kennedy 4.438 e na Marcos Freire 8.614. São Vicente Antônio Meio 230 e Santa Branca, Vale do Paraíba, Capitão Constâncio Santana 368. E para fechar a 12ª unidade, a Forte cresceu demais, com competência aí do Tiago Rodrigues e toda a sua equipe, lá em São Paulo, na Zona Leste, na Avenida Itaquera 2428. Agora, se você quer morar bem, última oportunidade. Nós tivemos lá, Virgínia, o próprio Roberto falou, vocês são pé quente. Restavam 8 unidades no Mykonos, agora resta 1 unidade para você fechar negócio. Passe lá, Ricardo Pinto, na Aparecida, e acesse Morar Bem no Residencial Mykonos. Agora tem o Ilha de Malta no canal 5, tem o Bali na Próxima de Souza, da Angel Plus, consultora incorporadora, e tem o Piazza Torino, da caçulinha do grupo, a Angel Life, que fica na João Freire 363, entre Macuco e Imbaré. Em breve, um novo residencial na Rodrigues Alves com a Campos Melo. Nós vamos a um rapidíssimo intervalo, voltamos com o painel do Porto. Nós vamos falar hoje sobre pedras, mas não serão pedras no rim, e nem pedra no seu caminho. É pedra no porto, porque pedra embaixo lá, o calado do navio, se pegar pedra, não fica bacana, né? E mais, Marcos, você acha que tem pedras na entrada do canal? Tem de tudo, né? Você acha que tem pedras no meio do canal? Você acha que tem pedras no final do canal? Tinha uma pedra no meu caminho, tem até um verso, né? Exato. Tinha alguma pedra no caminho. Em algum caminho tinha uma pedra. O nível é daquele que diz o seguinte: quando houver um rochedo na minha frente, eu faço um desvio, pego o atalho e vou embora. Ou faz o desvio ou destrói a pedra, né? Agora, a Autoridade Portuária de Santos, que não vamos fazer desvio, não. Nós queremos aumentar a profundidade para o calado de grandes navios. A gente vai a um rapidíssimo intervalo, nós vamos falar sobre isso e vamos abrir também essa questão aí do governo do Estado de São Paulo, sinalizando também com apoio. Ontem eles trabalharam bastante, hein? A Assembleia Legislativa de São Paulo assinou, canetou, deu sinal verde para o governo do Estado de São Paulo contratar mão de obra do Bruno Santos Guarujá. Olha aí, passo importante, esperamos que isso aconteça. Bom, rápido intervalo. E vamos fazer o seguinte, aqueles que participaram durante aí essa semana toda, eu vou dar de presente o guarda-chuva. A chuva você já vai ganhar de graça de São Pedro. O guarda-chuva, a Amy Muniz presenteia. E eu vou dizer para você, esse guarda-chuva aqui, eu já fui em alguns lugares, a pessoa pegou, dá para correr e falar, isso aí é meu, porque tem a logomarca da Amy Muniz. Como o guarda-chuva é tudo preto, o cara leva, você nem sabe se é o seu. Esse não. O sujeito estava levando e falou, campeão, opa, desculpa, eu não tinha visto. Ele achou bonito, mas está perdoado. Eu volto já. Dininha Couto, bom dia, amigos. E Cacaio da Tudes, bom dia a todos. Bom dia, Cacaio. Está me devendo uma visita aqui, comerciante, empresário em São Vicente. Deixa eu mandar um abraço, que ontem ele me mandou uma mensagem bacana. Não caiu a chuva, caiu o guarda-chuva ainda. Cláudio Zaida da Rádio Bandeirantes. Ontem nós nos falamos, ontem ele fez aniversário, não vou revelar quantos anos ele fez, né? Mas ele agradeceu demais o carinho aqui, ele que gosta muito de Santos, morou aqui durante muitos anos, competente comentarista da Rádio Bandeirantes há muitos anos. Eu vou rapidíssimo intervalo e um abraço especial também ao Manuel, filho do nosso querido Cláudio Zaidan. A gente volta já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Angel Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Laudo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura, com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Angel Plus. Plantão de vendas no local.
Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Ingeplus. Acesse ingeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Ingeplus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto, 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Ingeplus. Acesse ingeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Às 9h20, já estamos aqui, você está vendo aqui no ar, né? Inclusive, deixa eu mandar um abraço também, né, Virginia? Para o Davi Colantônio, Rio de Janeiro, está lá, trabalhando no Porto do Rio, está empolgado, hein? O Porto do Rio está dando uma acelerada também, está melhorando em muitos aspectos. Um abraço para você, Davi Colantônio, que é de Santos, mas trabalha lá. Tem o André também, né? Um abraço para o André também, que trabalha na área portuária. Eu acho que é Cleide, eu não vou lembrar agora, o Emerson, inclusive, sempre manda um abraço aqui ao pessoal lá de Itajaí, Navegantes também, é o Tadeu, lembrei, o Tadeu está do outro lado, Navegantes, é como se fosse Santos Guarujá. Um abraço todo especial para vocês que trabalham nessa área portuária, também muito importante aqui, né? E aqui é um vídeo institucional da M. Muniz Logística, né, Marcos? É o mais recente que vocês produziram, muito bacana aqui, né? A estação do VLT Futuro, brincadeira, né? Só vou dar ideia, Marcos. Você já imaginou, olha lá, não dá ideia, que eles gostam de ideia, né? Mas aí os poderosos não vão deixar passar ali. Aí muda a história. Você sabe que eu vi o teste do VLT, eu não posso deixar até ali. Deixa eu mandar, eu não sei o nome, vou perguntar. Tem um senhor ali que é o controlador de acesso de uma drogaria. Vou até falar, que aqui eu não minto, não. A Droga Raia, esquina da Conselheiro Neves, com a Francisco Glicério, que vai para Afonso Pena. E aí parei ali, né? Aí fiquei olhando o trem do VLT fazendo o teste. E esse senhor é muito educado, e pô, moço, tá vendo? Fazendo o teste aqui, né? O VLT cheio de saco de areia. Aí eu falei para ele assim, tá vendo? Ó, é assim que eles imaginam a gente. Ele morreu de dar risada. Como peso apenas. Um saco de areia. Porque não dá para fazer teste com pessoas dentro, não podia fazer com pessoas dentro, porque você não vai transportar saco de areia, Marcos. Você vai transportar vidas. Mas eles não levam muito em consideração isso. Vamos dizer que teste tem que ser feito assim. Se a obra é bem feita, foi bem concluída, não tem que ter medo de nada. Então,
eles enchem de saco de areia lá, aquela areia de construção, para fazer o teste. O pior de tudo isso, né, Eduardo? Hoje você precisa de subsídios, né, do transporte público, até porque você tem algumas gratuidades, né, do idoso e tudo mais. Mas você também tem a contrapartida, né, o subsídio da volumetria de passageiros, né? Sim. Quando você fez um contrato, né, com uma empresa de ônibus ou um município, ele coloca lá no edital a volumetria média que vai ser atendido. Ele faz um cálculo, né? Sim. Faz um cálculo, em média 1.000 passageiros dia, tal, então tem um custo X, horário de pico e Y. E nós não vamos ter isso. Então, hoje o subsídio acho que é em torno de 4 milhões e 800. Né? Quando essa fase entrar, eu acredito que esse subsídio vá para 10 milhões ou mais. Né? Isso que significa, Eduardo, que são 10 milhões que vão sair da saúde, vão sair do próprio transporte, vão sair da educação, para colocar num transporte ineficiente. Que esse transporte não funcionou em nenhum lugar do mundo. Tá? A Grécia está pagando por esse transporte. E você vê o quantitativo de turistas que vão para a Grécia. Sim. Né? Então, assim, para colocar isso e gastar quase 30 milhões só na instalação dele, 300 milhões, desculpa, 300 milhões, quase meio bi. Muito dinheiro. Muito dinheiro, para você afetar uma quantidade gigantesca de munícipe de forma negativa. Então, a gente precisa pensar muito bem e ter consciência de que qual a cidade que a gente quer para o futuro. Né? Uma Disneylândia no meio do porto, que não tem rota de fuga, são caminhões e trem passando por ali, até agora não ficou bem claro, temos o único acesso, que é o acesso esse único acesso que tem, que, por coincidência, já na inauguração o elevador não funcionou. Então, vamos falar a verdade para a população, gente. Ô, Marcos, deixa eu ver se você fez a colocação, entendi certo. Eu acho que o secretário Wagner que acabou não compreendendo, depois eu fiquei raciocinando, eu deveria ter feito a pergunta, não do Marcos, mas da elaboração da resposta. Você, quando diz rota de fuga, você fala rota de fuga de veículo, ônibus, caminhão, um acesso mesmo que seja a pé. Aí o secretário diz, não, nós estamos providenciando pela Rua 15 um novo acesso, mas é um acesso a pé. Se você tiver necessidade de interferência de ambulância, de um pronto atendimento, a entrada e saída é a mesma. Está estrangulada ali junto à perimetral. Exatamente, Eduardo. Nós tivemos falar, não foi, exatamente, nós tivemos um fator aqui alguns anos atrás, né, de um acidente, né, ali no retão da Alemoa, né, que até alguns políticos tiraram uma foto achando que estava na Disneylândia, né? Feio demais. Nós tivemos que mudar a rota dos veículos, tudo para... Eu chamo de Maria Patrícia, que eu sou antigo, né? Que ali era o colégio que tem, né? Aquela rota que sempre passou caminhão, que você entra ali pelo acesso do Valongo e segue reto. Então você teve que buscar uma alternativa, porque nós criamos um funil na cidade, né? Um funil muito ruim. Para uma cidade que tem um porto, você criar restrições gigantescas para o porto. E outra situação, o porto enfiou dinheiro na cidade de contrapartida, Eduardo, nos últimos 6 anos, de quase meio bi. É muito dinheiro. Só que nenhum centavo foi utilizado para mitigar os impactos do porto. Diretamente. Então, para que isso fique bem claro para a população, que o porto ele tem o impacto, ele causa o impacto e entrega para a cidade. Ele gera riqueza. Entrega para a cidade. E foi quase meio bi, Eduardo. Isso é muito dinheiro. Quando você fala disso, o último foi o COFCO, né, que empreendeu aí um bom valor para o Parque Valongo. Na verdade, o que o Marcos está dizendo, para aqueles que não conhecem Santos, estão de fora aqui da região, do Brasil inteiro,
a gente está falando, esses impactos poderiam ser melhorados, né, em relação ao viário, em relação a alternativas, a uma outra alternativa. Nós temos a mesma alternativa há quantos anos? Exatamente, nós não surgiu, nós estamos ali confinados na alfândega, ali naquele trecho da alfândega, caminhão, trem passando, né? E você não teve alternativa. Ô, Marcos, deixa eu E colocar pior, aqui Eduardo, pra acho que você. o presidente da Codesc foi inteligente. A gente está discutindo aí o STS 10, né, que é uma área de quase 600 mil metros quadrados para arrendamento, tudo. Sim. Mas ele foi, eu não posso permitir isso sem ter os acessos bem resolvidos. Sim. Né? Sim. Agora, esses acessos, para serem bem resolvidos, precisam ser rápidos. Esses acessos que foram feitos, Eduardo, hoje você precisa de outro acesso para caminhão. Porque quando você pode ir agora, Eduardo. Você vai passar pela Anchieta, a quantitativo de caminhões que ficam... Enorme. Né? Nós estamos falando, Eduardo, há 8 anos atrás, de 10 mil veículos, no geral, descendo e subindo essa serra. Não mais hoje. Hoje falam-se em 14 mil veículos dia, com a mesma infraestrutura que já estava colapsada há 6 anos atrás. Né? E aí você pega, extremamente importante para o município, que é a nossa locomotiva econômica, que é o porto. Exato. Você pegar recursos do porto para investir em mobiliário dentro da cidade, que não tira o impacto do porto, você erra, Eduardo. Você afugenta toda a economia rentável do porto, você é um fomentador da precarização do emprego na cidade, né? Você cria empresas de rentabilidade em outras regiões, porque você criou leis proibitivas na cidade e afastou. Quem mora na planta insular da cidade sabe que não se pode ter nenhuma oficina mecânica hoje aqui. Né? Então você criou uma lei que os vereadores sabem muito bem disso. Essa vereança sabe disso. Né? E alguns até trabalharam no porto. Por acaso trabalharam no porto. Né? Por acaso trabalharam no porto. Não mais necessitam, né? Será que eles não sabem das restrições que estão sendo criadas? Claro. Todos sabem, Tu quer tua vida virar um inferno, Eduardo? Diga, Marcos. Monta um CNPJ na planta insular de Santos. Tu vai ser infernizado a tua vida, para você ser expulso da cidade. Tem acontecido. Agora, alguém quer falar a verdade para o prefeito? Ninguém fala. É um grande show de bajulância. É uma bajulação, isso e aquilo. É o que acontece, Eduardo. Então vamos falar sério nessa cidade. Que cidade você quer para o futuro? E futuro que está ali, né, Nível? Quando o Marcos fala isso, e, por exemplo, ele citou o presidente da Autoridade Portuária, o Anderson Pomini, que está cobrando rapidamente um trabalho. O que é? Esse trabalho, a Autoridade Portuária de Santos está contratando a elaboração de um projeto da perimetral na margem esquerda. E esse projeto, inclusive, era o seguinte, era para ligar, mas o Anderson Pomini, já verificando isso que o Marcos acabou de falar agora, ele disse, que nós tenhamos nessa nova perimetral um acesso rápido com a questão da margem esquerda do Guarujá, já se possa fazer ali um entroncamento com o futuro aeroporto, que está em obras lá, e um acesso viário para entrada e saída. Ele não quer que se repita o que está acontecendo com o lado de Santos. E aí o Anderson Pomini, foi perguntado a ele, né, para se elaborar o projeto, que é um projeto básico para obras, o sistema viário perimetral. Então é um sistema viário, não apenas uma entrada e saída, é um sistema todo. E aí, segundo o presidente Anderson Pomini, o contrato do valor para isso é de 3,66 milhões de reais, assinado com o consórcio ECR e Consec, para fazê-lo rapidamente. Ele quer que no prazo de 1 ano, 2, isso já esteja sendo colocado em prática. Eduardo, o Marcos bem frisou. O grande problema de Santos, que eu digo Porto de Santos, são os acessos. Hoje você tem terminais trabalhando muito bem, você tem terminais que têm excelência de trabalho de portos da Europa, mas você tem uma dificuldade muito grande de entrada e saída. Hoje nós temos a chegada a Santos. Você tem 2 pistas na Anchieta. Hoje estão fazendo alças e alças, mas não resolve o problema. Como ele bem falou, o Porto devolveu muito dinheiro para a cidade. E isso deveria ter sido já investido. Isso é diário, né? Isso, você vê, hoje nós temos já uma Imigrantes colapsada. Total. Mesmo sem descer
caminhão, mas na subida é um absurdo. Eu vou para São Paulo uma, duas vezes por semana, o Marcos também. Volta e meia e você está atribuir a parada. culpa às empresas e aos motoristas, que são as vítimas de um processo errado. Exatamente. Então, Veja, nós já deveríamos ter mais acessos, melhores estradas. A Imigrantes é a melhor estrada do Brasil. Concordo. Quantas pessoas passam na Imigrantes por dia? E eu estou falando carro e caminhão. O Marcos citou um número agora, 10 mil caminhões. Vamos Mas você veja que a maledicência, perdão, desculpa te cortar, mas é tamanha, que foi concebida em Imigrantes, e você pega final de semana, por exemplo, você poderia ter um lado de Imigrantes para a descida dos caminhões. Isso traria fluxo para os caminhões e para o porto. O que eles fazem? É o contrário. O caminhão já não desce, pela maneira como ela foi concebida. A operação é ao contrário, é quem vai subir. Nada contra os paulistanos, mas é para quem sobe. Então você tem lá 7 pistas para subir e 1, 2 para descer. Caminhão nem pensar. Então, quer dizer, quando você faz uma rodovia dessa, não tinha que pensar no maior porto da América Latina. Não é o maior porto da cidade, não é o maior porto do estado, é o maior porto da América Latina. E aí, quando a gente fala nessa possibilidade, que ela já está muito defasada, e o Marcos coloca o número de pouco mais de 14 mil caminhões, outrora eram 10, mas para fazer uma nova rodovia, são 10 anos. Se nada der errado. Daqui a 10 anos, Marcos... O meio ambiente não pôr pé. Exato. Nós estamos assim para fazer um túnel de 1.000 e poucos metros. Agora, o Anderson Pomini, que preside a autoridade portuária, está certo, ele está preocupado com a marginal lá, porque lá ele não quer... Eu tenho ali algumas pessoas que foram interlocutoras disso, ele falou o seguinte, vamos fazer logo, antes que comecem a pensar em mapear com mais construções ali. Então, tem áreas que eles querem já dar uma vazão total para o porto, esquecendo, entendeu? Que deixa alguém, porque amanhã a Câmara do Guarujá se reúne, muda a planta, muda a ocupação de solo, então ele já quer deixar isso pronto. E quando você fala isso, o Nive e Marcos também, a gente está falando de uma margem esquerda que é lá do Guarujá. Mas eu imaginava um Porto de Santos, quando era moleque, quando trabalhei ligado ao Porto de Santos também, era o seguinte, era o canal do Porto, era a ferrovia, e seriam lá, na época eu não falava perimetral, mas que fosse a perimetral, e passando a perimetral fosse o quê? Marcos e Nível. Fosse ali armazém, fosse ali empresa transportadora, fosse ali oficina mecânica. Não. A cidade foi evoluindo, houve o quê? Primeiro vamos tombar. Se tomba o imóvel, você já não pode ocupar uma série de questões. Áreas que poderiam ter sido mantidas. Ontem mesmo à noite, saí e vim aqui pelo centro. Ô Marcos, eu perdi a noção de quantos armazéns estão abandonados aqui na cidade, aqui no centro de Santos, com uma finalidade que eu não sei qual vai ser dada futuramente. Você sabe por que estão abandonados, né? Porque não pode utilizar. Porque a lei não permite a utilização desse armazém com aquele fim. Com aquela finalidade. Então, assim, não estão abandonados, não. Quem falar para você que estão abandonados, isso é um grande mentiroso. Sim. Tá? A lei não permite você fazer carga e descarga, a lei não permite armazenar basicamente nada. Tá? Então, assim, criaram-se leis para expulsar a atividade da cidade. Segundo o presidente da Companhia de Tráfego, o Antônio Carlos Gonçalves, que esteve aqui, ele falou que, infelizmente, não dá mais para contemplar caminhão dentro da cidade. Não, mas ninguém quer colocar caminhão dentro da cidade. A gente só quer continuar utilizando as vias que nós sempre utilizamos. E foram concebidas nisso, né? Foram concebidas para isso. Né? Ninguém quer pegar um caminhão e ficar andando no Gonzaga, até porque eu não tenho nem o que fazer lá. Né? O que eu vou fazer no Gonzaga com caminhão, Eduardo? Tem oficina mecânica lá? Não. Tem lavador de caminhão lá? Não. Tem funilaria lá? Não, nem pode. Tem posto de gasolina no Gonzaga? Então, esses lunáticos não sabem o que estão falando. Sabe? Porque, assim, hoje você tem uma obrigatoriedade por lei, né, de jornada do motorista, você tem uma peculiaridade muito grande, uma responsabilidade dos transportadores com tudo isso. Né? Então, o empresário do segmento portuário, assim como todos eles que tem um CNPJ, né, que se indispõe a ser empreendedor, ele tem uma responsabilidade muito grande com tudo isso. Não tem a dúvida. Tá? Então, ele tem essa preocupação de mitigar qualquer problema de acidente, fazer toda uma programação logística que não impacte na sua performance. Sim. Né? Isso, essa turma, eles não sabem o que estão falando. Não sabem e nem querem escutar quem realmente vivencia o porto. Né? A ponto de não saber que a palavra transporte
Só tu pegar o Aurélio, é de você deslocar de um lado, de um ponto ao outro. Então, toda essa verbalização é te falar, ou eles não querem entender, não querem mesmo, tá? Ou eles estão realmente mal intencionados com a categoria. Eu acho que é o segundo item. Eu vou pegar isso nessa sua fala, Nível, só para colocar um exemplo. Aqui, ninguém vai tirar a importância jamais do Porto de Santos, jamais essa importância. Só que o Porto tem sido apontado por pessoas que operam no Porto de Santos, por especialistas que, a continuar dessa forma, nós vamos perder competitividade pelo custo, pela falta de espaço de armazenamento. Pela morosidade. As cargas de algodão, café já estão indo para outros portos. A proteína, a carga de carne, ela já vai ser desviada para Itajaí, porque lá você já encontrou uma forma que o governador, assim como o prefeito da região, assim como a própria empresa que arrendou, com uma certa serenidade, eu tenho certeza que a ligação Itajaí e Navegantes sairá primeiro que a de Santos. Isso eu tenho certeza. Também. Por quê? A política lá, ela não está para atravancar os processos de desenvolvimento econômico. A política lá está para ser desenvolvido. Então, nós já perdemos tempos atrás muita carga de valor agregado que foi para aquela região. Mas fala assim, porque foi um incentivo fiscal, né, que foi o chamariz. Não. Eles colocaram, além do estímulo fiscal, infraestrutura para que a empresa se instalasse com condições de agilidade para você ter um CNPJ. A política local fez com que isso acontecesse. E hoje você tem uma infraestrutura que absorve toda essa mão de obra que é de zona secundária do Porto, que gera infinitamente mais emprego. E posso te falar, eu conversei com o pessoal da Secretaria em Santa Catarina, a arrecadação triplicou. Sim, eu vou chegar porque lá. Outros impostos entrou e considerando a empregabilidade da região. Tá? Enquanto isso, a cidade de Santos fica na nostalgia de ser o maior porto da América Latina, né? Pifiamente não consegue crescer. Hoje nós somos, se falava no 10º porto, o 36º porto, o 10º porto é Rotterdam, com 10 milhões, né? Isso eu tenho estatística. Para baixo são portos chineses, né? Do Isso. nono para o primeiro. Isso. Então, assim, nós continuamos na mesmice de discurso. Mas, Marcos, você tocou num aspecto que você deveria, você convidados, com humildade, ou pelo prefeito Rogério Santos for reeleito, ou pela Rosa Navalli, se for eleita, pelo seguinte, o Marcos matou a charada. Eu tenho feito estudos aqui, até por conta do painel do Porto. Quero agradecer demais o convite do pessoal lá de Itajaí, até de Navegantes, quem sabe a gente possa fazê-lo. Ô Nível, preste atenção, governador Jorginho Melo, de Santa Catarina, os prefeitos de Itajaí, Navegantes, você tem hoje Itapoá, era uma cidade micro, que tinha 9.800 e poucos habitantes. Santa Catarina, hoje, o Marcos, ele não tocou, mas falou disso. O estado de São Paulo é gigantesco, tá? São 645 municípios. Santa Catarina tem um pouco mais de 230 cidades. Aqui a gente enche a boca para falar que o orçamento, a previsão orçamentária de Santos, chegará a 5 bi e 200. Eu vou dar lá Joinville, vou dar Itajaí, todas as cidades têm um orçamento maior que o nosso. Maior que o nosso. E eu vi o plano viário, hoje o estado de Santa Catarina é o que mais contempla obras viárias, disparado. E pelo desenho que eu vi, lá são 5 portos. 5 portos. 5 portos em Santa Catarina. Aqui, na verdade, nós temos o nosso porto aqui, São Sebastião, né, que está funcionando, mas vamos lá. E se a gente avaliar o Nível e Marcos, para que você tenha uma ideia, o governador autorizou o seguinte, ele quer um plano urgente para contemplar a logística de Itajaí e Navegantes, o túnel que a gente falou, que o Marcos até disse agora que constrói primeiro, Itapoá e todos os portos que tem lá, áreas de logística, áreas de beneficiamento de indústrias, ligando Joinville, que é um centro de logística hoje integrado, que mais avança em todo o país, e eu vejo que o Marcos falou, a vontade política dos prefeitos, dos deputados do Estado, do governador. Então, hoje, o maior plano de portos lá. Aí você pega aqui
só para chegar aonde eu queria. JBS ganha autorização para receber navios de contêineres no Porto de Itajaí. A Receita Federal deferiu na última sexta-feira agora o alfandegamento do Porto de Itajaí e a operadora JBS Terminais, com autorização, o Porto passará a receber navios de contêineres na parte arrendada. Tá? Na outra parte, o governo do estado já estuda com a União a liberação e o crescimento do porto. O governo está estudando e comprando áreas, mas é o seguinte, seu Marcos, o senhor tem essa sua oficina mecânica aqui, ela mede 100 metros quadrados. Vamos conversar, eu ajudo o senhor aí para uma outra área, o senhor vai ter 200 metros quadrados, o dobro, não vai sair dessa área, mas vamos ajudar. Então, eles estão conversando com as pessoas que têm, para quê? Para liberar um trecho ainda maior da questão do cais portuário de Itajaí. Então, conversa. Aí o Marcos fala, pô, gostei da ideia, vamos conversar, vamos fazer. Aqui não. Então, não se está expulsando, vai se aderir a isso. E aí, o CEO da JBS Terminais, Aristides Russo Júnior, informou que a empresa recebeu autorização da Receita Federal, espera apenas a publicação do Diário Oficial e parabeniza a organização de prefeitos e do Estado de Santa Catarina pelo crescimento. Ele cita que nos próximos 5 anos, os 5 portos de Santa Catarina serão um grande produto das exportações nacional, abiscoitando até 30% de outros portos brasileiros. Isso eu tenho certeza, porque com serenidade, com o empresário, ele precisa da mesma agilidade do poder público. Porque, Eduardo, a gente é triste ver um porto se falando do mesmo assunto, né, e não só notoriedade, e absolutamente não existe, de forma alguma, a conclusão, o início de obras. Sim. Né? Nós passamos esse ano, Eduardo, todo mundo com protagonismo, diversos webinars, né, reuniões, blá, 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 e nada de obra definitiva. Sim. Nós temos aí esse STS-10, há 2 anos se discutindo o que vai ser feito, né, que um armador, né, que adquiriu um grande terminal da margem esquerda do porto, foi anunciado já. Por quê? Ele tem uma preocupação muito grande, Eduardo. Ele chega com os seus navios aqui, e lá no Rio de Janeiro a gente fala rolar o navio, né? E o nível aqui a gente omitindo o porto. E essa omissão de porto é com bastante frequência no Porto de Santos. Por quê? Você não tem local para colocar o seu navio e fazer a descarga. Né? Você não tem esses locais. E o Porto de Santos perde muito com isso. Com essa demora gigantesca de se ter uma decisão rápida para que a gente consiga receber essa carga e receber tanto uma carga de importação quanto de exportação com a velocidade que a demanda precisa. Né? Então, espero aí que esses novos personagens, né, que estão agora nos representando olhem de forma mais clara para esses nossos gargalos aí. O grande problema, Eduardo, é que existe uma filosofia que o Porto de Santos, por si só, produz o serviço, porque por ser o maior porto do hemisfério sul. Isso não existe, isso você tem que investir. Hoje nós temos os terminais privados que investiram milhões. Então, toda a parte de carga e descarga é bem rápida. Sim. Mas você não tem a parte pública, que investiu em estradas, em saídas, foi o que o Maurício falou. Então, o Porto de Santos, eu lembro, no passado, arrecadava com a TMP, que era a Taxa de Melhoramento de Portos, foi criada pelo governo, cobrava 2% de toda a armazenagem. E esse dinheiro todo não foi investido 1 centavo em Santos. Então, corroborando com o que o Muniz falou, nós precisamos que o dinheiro arrecadado pelo Porto de Santos, pelo menos 50%, seja investido nos problemas da cidade de Santos. Sim. Tem que ser investido nisso, porque senão... E é aquilo que você está falando, que o Marcos sempre toca na questão. A gente não está dizendo que o dinheiro não deve ser empregado em melhoria da cidade. Claro que deve. Mas qual é o alvo principal? Qual é o foco? De onde vem o recurso? Do porto. Então, se invista no porto,
consequentemente, você vai investir na cidade também. Lógico. Mas o foco não tem sido isso. O foco é investir, aí os nossos representantes dizem, é um trinque, é uma contrapartida, é uma PPP e por aí vai. E quando a gente fala nisso, a gente tem uma série de coisas. Só para dar um exemplo aqui que eu citei, Marcos e Nível, nosso ouvinte também aqui para ter uma ideia, e o espectador também, isso aqui é uma faixa, uma foto do Porto de Itajaí. Quando você vê essa água barrenta aqui, é porque você tem um oceano aqui é rio, tá? Para deixar bem claro para entender. Marcos e Nível, essas duas faixas aqui, ó, tá, estão sendo totalmente refeitas em termos de prefeitura e governo do estado, para que essas pessoas, se elas são ligadas ao porto, vão continuar, vão até ser submetidas a crescer. E as que não forem, então, não se poderá construir nenhum tipo de prédio, nada como foi feito aqui. Pelo menos aqui essa primeira quadra aqui, do porto, são atividades portuárias. Exato. Agora aqui o Porto Santos, você tem prédio sendo construído na rua do Porto. E olha aqui, Marcos, da mesma forma do outro lado. Só que aqui também está sendo feita essa negociação para ampliar essa faixa. E além disso, se a gente pegar essa faixa, vamos estender um pouco mais aqui, ó. Tá vendo? Ó? A gente fala, todas essas áreas estão sendo desafetadas para a utilização do porto, dos dois lados. Então, o que se imagina? É um planejamento portuário. Se eu tenho o porto, planejo o porto. Se eu tenho o aeroporto, eu planejo o aeroporto. É aquela história assim, o aeroporto de Congonhas tem que sair dali onde está. O aeroporto chegou lá primeiro do que a cidade. Então, vale lembrar. Então, isso, Marcos, a gente está falando de um porto que perto de Santos ainda é um porto pequeno, mas ele tem muito a crescer. E quando você fala, dá uma olhada, Marcos, relação porto, essas imagens são de um planejamento a ser feito. Então, presta atenção, Nível e Marcos. Eles não estão mostrando essa faixinha aqui, ó, de 20, 30 metros de porto. Eles estão mostrando isso aqui, ó, porque a cidade permite. Então, se você contempla, ó, eu não vou deixar construir prédios aqui grandes, eu vou te ajudar a vir para cá. Porque aqui eu quero ocupar com a utilização do porto. Então, você vai criar um porto com solidez. E aí, por exemplo, a gente tem como informação aqui do Porto de Santos também, que é a autoridade portuária. Veja, mais uma imagem. Isso aqui é Itajaí, tá? Que é o canal do porto, a gente faz essa curva enorme. Ele faz isso aqui, ó. Isso aqui vem e vai para cá também. Então, toda essa área está sendo remapeada e, de forma diferente, está sendo destinada à observação do quê? Área portuária, para que se possa crescer dos dois lados, Itajaí. Aqui a gente tem o mesmo caso, Santos e Guarujá. Então, o presidente da autoridade portuária já autorizou o estudo da perimetral do lado do Guarujá, só que aqui, Marcos, dá para alterar, dá para crescer a perimetral do lado direito? Da forma como está, não. De forma alguma, né? Isso é um processo, né, que a cidade de Santos vem sofrendo há uns 20 anos, Eduardo, né? De ocupação de áreas portuárias por áreas residenciais. E essas áreas residenciais não foi para atender as pessoas carentes que estão precisando de moradia. Sim. Foi para especulação imobiliária. Tá? Não foi para mitigar aí as pessoas, as famílias, né, que estão em área de risco ou em manguezais, né? Nada disso. Especulação imobiliária. Então, assim, a cidade de Santos, ela não cresce, né? Está em torno hoje de 416, né, milhões de pessoas. Mil pessoas. Exatamente, 1.000 pessoas. 418. Exatamente. E assim, não justifica todo esse desenvolvimento aí de mobilidade residencial. E quando a gente fala, Marcos, isso aqui é o nosso porto. Aqui é residência. Tá vendo? Aqui a gente não pega a ponta da praia, mas aqui você já tem na ponta da praia vários prédios que vão crescer. Sim, sem dúvida. Os imóveis antigos e outros vão crescer como prédios. Então você só vai ter prédios crescendo aqui. E é uma questão de, aqui é a margem esquerda, né, citada, que é o lado do Guarujá, e aqui é a nossa margem direita. Então nós temos aí as ocupações, né, que são irregulares, são famílias realmente que precisam ir para um local urbanizado e tudo mais. E nós temos as ocupações irregulares, mas consagrados por leis, por mudanças de leis, né? Que você coloca um residencial ao lado do porto, e em algum momento essas pessoas vão achar que o porto é que está atrapalhando a sua vida. O problema passa a ser o porto. Né? Então, a gente corre aí o risco de, em algum momento, nós termos que parar o porto às 10 horas em função da lei do silêncio. Né? É uma aberração para quem vive, para quem convive, para várias famílias que viveram, foram educadas e sobrevivem até hoje do Porto Santos,
ô Eduardo. Antes do nosso intervalo, só passando o que eu citei aqui, nessa fala tão importante do Marcos, um abraço. Eu não pude deixar aqui, senão ficava na tela, viu, Romildo? Você mandou uma pergunta aqui em relação, mas eu pesquei aqui a sua pergunta. A gente passa aqui também, enfim, você falou do túnel, você falou da dragagem do canal, o calado, na verdade, é o navio que tem o calado ali, a profundidade, mas só para pegar a tua pergunta aqui, em si, para que o Nível possa comentar também, né, em relação a isso, um outro fato também que chamou a atenção na última semana, a gente está falando do Porto de Santos, e agora também o governo de São Paulo, me parece que o governador Tarcísio Gomes de Freitas, novos beijos de atracação serão instalados e ampliados no terminal para multiplicar por 4 vezes a capacidade de exportação e importação em São Sebastião, não mais focando apenas Petrobras. O governo do Estado está observando isso. A expectativa é que o arrendamento de uma área de 262 mil metros quadrados, o equivalente a 26 campos de futebol, injete 660 milhões para a construção de um pier com 2 novos beijos de atracação, projeto de mais 4 para atracação no empreendimento que também prevê um novo terminal com capacidade de armazenagem para mais de 190 mil toneladas em São Sebastião. Então veja, Marcos, você acabou de falar, o Porto começa a perder espaço, competitividade, e começa a mandar para outros lugares. Então, se o chapéu, vou mandar para São Sebastião, não mando para cá. Aí qual é a preocupação? Como é que eu entro e saio do Porto de São Sebastião? O governador Tarcísio Gomes de Freitas diz, não, vamos criar 2 rodovias para entrada e saída, para escoar. Ele se empolgou agora, o governador, com relação a tamanhos, Nível. Ele percebeu que é um projeto viável, que não precisa desmatar demais, você vem por cima e para caminhão não é difícil fazer. Então você vai ter investimento lá. Enquanto aqui em Santos, continuamos a discussão por onde vamos entrar e sair com uma nova rodovia. Na verdade, assim, Porto de São Sebastião, hoje ele não desenvolveu outros tipos de produtos, mais a parte de petróleo, por conta do problema de entrada e saída. Todos nós que vamos para o litoral norte sabemos a dificuldade que é de chegar em São Sebastião. Hoje você não tem estradas. Sim. Agora, se realmente forem desenvolvidas essas 2 novas rodovias, fica bem interessante, porque as empresas podem sair do Rodoanel e cair direto ou numa Ayrton Senna, exato, ou numa Dutra e descer direto para o Porto. Ele não precisa vir a Santos. Sim. Então, novamente, qual é o problema do Porto? O problema do Porto não são os terminais, não são as transportadoras, são os acessos, que se discute há mais de 20, 30 anos. O Muniz bem falou aqui. Acessos. Ô, Nível, quando você é contratado por uma empresa para fazer o despacho dessa empresa, da sua carga, não importa o local que está essa carga no Brasil. O Brasil inteiro. Você vai calcular na documentação, nesse despacho, o Marcos também, e aí o Marcos tem a questão também do frete da empresa, da M Muniz Logística. Aí você diz o seguinte, ó, de lá para cá, quantos quilômetros são, só que você tem que ter uma previsibilidade de tempo e prazo para isso chegar e sair. Isso encarece o processo. Bastante. Hoje, eu vou te citar até mais um exemplo hoje. Os terminais que recebem os contêineres vazios, o Marcos, que trabalha com transporte, pode dizer isso, eles estão superlotados. E muitas vezes você quer devolver um container, o terminal agenda para você entregar dali a 2, 3 dias. E aí eu te pergunto, o caminhão fica com esse container inoperante 2, 3 dias? Não, ele vai ter que descarregar em algum lugar. Exatamente. Nós estamos tendo problema com alguns clientes que estão questionando as transportadoras que eles trabalham por conta disso. Então é mais um problema. E os armadores, né, Nível? Marcos, vêm com o container cheio e não querem voltar com o container vazio. Eles querem ter carga para levar também. Na verdade é assim, hoje você paga aí 80, 100 dólares por dia de demurras de container, que é o aluguel do container. Sim, exato. Então, se você deixa um container parado 3 dias numa transportadora, você tem o custo da transportadora de tirar de cima do caminhão e colocar de volta, a transportadora tem que cobrar isso, é um custo deles, sim, e mais 2, 3 dias de aluguel desse equipamento. Então, tudo isso encarece o produto vindo pelo Porto de Santos. Sim. Como vocês falaram, o Porto de Itajaí, ou Santa Catarina, está desenvolvendo projetos, começou com a diminuição do ICMS. Hoje você consegue colocar uma empresa em Santa Catarina e conseguir um regime especial, sim, em 15, 20 dias. Exato. Porque o governador insiste que as empresas venham para Santa Catarina. E detalhe, você não pode, do Porto de Santos, fazer um despacho lá, você tem que ter sua equipe lá. Então isso, como o Marcos falou, gera emprego, sim, gera renda. Sim. Então ele pode perder alguma coisa dentro da arrecadação do ICMS,
mas ele retira em outras. Pô, exemplo que você deu, se o Marcos fosse hoje montar uma filial da M. Muniz em Santa Catarina, provavelmente a Prefeitura e o Governo do Estado ia perguntar o que ele precisa, onde ele vai se instalar e diria para ele qual é a adequação. E o que é mais... Rapidamente ele faria Eduardo, isso já está acontecendo. E o que é mais importante, Edu, desculpa, a empresa tem que estar lá. Sim. A empresa tem que estar lá. Local. É o local. E as mercadorias têm que sair de lá fracionadas. Pois não adianta você transferir para São Paulo, porque aí o governo do estado pega e você tem que pagar a substituição tributária. Exato. Desculpa, Marcos. Eduardo, eles já estão fazendo um pedido, né, um comunicado, atraindo as empresas para a região, com lotes já, com condomínios, ofertando a preços excelentes, excelentes, para você ir agora para lá. Então, muitas empresas, eu tenho 3 ou 4 empresas que eu conheço, grande de transporte em Santos, que já está indo para a região, já estão migrando para lá, em função de toda essa atratividade, de facilidade de você se instalar na região. Entendeu que você precisa operar. Exatamente. E nós ainda, com esse discurso provinciano sobre a nossa cidade. Não quero caminhão. Não quero caminhão. Não quero caminhão, não quero feira. Todo mundo precisa de feira e todo mundo precisa de caminhão. As cargas são carregadas contendo lombo de burro. Isso, e chega no supermercado, na prateleira, por telepatia. Pensa na carga, chegou. Então, esse pessoal, eu acho que ele vive num mundo que não é o que a cidade diz. Tem que sentar à mesa e discutir a verdade, não a verdade só de um lado. Não, sem dúvida. Agora, assim, você falou em verdade, esses reis da cidade precisam, em algum momento, escutarem a verdade. Sim. Porque eles ficam rodeados de bajuladores falando o que agrada a eles. E não o que agrada para toda a população, né? Então, se você quiser fazer parte desse grupo, Eduardo, você fala o que eles querem escutar. Então, ninguém quer se contrapor ao que eles dizem. Tem um amigo meu que diz que tem reuniões que, dependendo da foto, você vê gente pendurada naquele lugar. O entendedor sabe como é que é. Olha, não está muito errado. Agora, antes do nosso intervalo, a gente vai para o último intervalo e aí volta com 2 questões para finalizar. Só lembrando que eu citei no começo, em portuários farão paralisação em todo o Brasil em protesto contra a revisão da Lei dos Portos. O principal objetivo é pressionar pela manutenção da exclusividade na contratação da mão de obra avulsa pelos operadores portuários. As federações nacionais dos estivadores, dos portuários, dos conferentes, dos consertadores de carga, de descarga, vigias portuários, trabalhadores do bloco e arrumadores e amarradores de navios anunciaram que irão parar todos os portos do Brasil no próximo dia 23, protesto contra o anteprojeto que vai revisar a Lei dos Portos. Marcos, já não tem problema. E se esse pessoal não estiver trabalhando, é aquilo que você falou, os iluminados. O container vai sair do pátio e vai para o navio só. Não vai. E chegar lá, o carga, quando você pega, por exemplo, você pega uma carga grande de peludo lá. Ela não vai para o navio sozinho, não se amarra sozinho, não se conserta lá sozinho. Né? Negativo. Acho que é justo a reivindicação. Eles precisam fazer parte realmente Isso é preocupante. Eles precisam fazer parte desse projeto. Né? Isso é uma mão de obra importantíssima para o Porto. Mão de obra qualificada. Né? Obviamente, você precisa modernizar algumas situações de práticas hoje no Porto, mas são os únicos que entendem o dia a dia. São um dos poucos que já pegaram no peludo. Exato. Né? E querem continuar pegando. Exatamente, mas assim, de forma clara, você tem uma autoridade, uma OGMO, né, que faz a qualificação, que faz o filtro, né, para que esse trabalhador entre nesse serviço, justo mesmo, Eduardo. Eu acho que o operador portuário, Eduardo, ele tem a função, a partir do momento que o navio atraca, ele faz a contratação do serviço, né? Então ele é responsável para fazer toda a movimentação dessa carga para a terra, né? Ou para o cais, né? Como diz assim. E eles são exatamente a empresa que precisa definir quem vai ser contratado e quem não vai ser. Porque eles são termômetro ali, eles são operador portuário, então não faz nenhum sentido. Na verdade, eles são o elo da carga com a embarcação. Exatamente. Então, quem quer mudar essa lei não sabe o que realmente... Né?
ou também qual realmente são os interesses, né? Então a gente fica sempre nessa interrogação. Interesses. Exatamente. Qual que são os interesses? Ao lado dessa palavra, vamos colocar uma interrogação. Exatamente. Bom, vamos aí para o intervalo. Né? E vamos para o intervalo para finalizar o programa. Só lembrando, na volta a gente vai comentar sobre a licitação para retirar rochas do canal de navegação. Trata-se da primeira etapa para aprofundamento do estuário para 16 metros e 16 metros e meio. Segundo a administração do Cais Santista, a empresa vencedora fará os projetos básico e executivo e o serviço de retirada das pedras que estão no fundo do canal de navegação. Um estudo já recebido pela Autoridade Portuária de Santos identificou 31 pontos existentes na entrada, depois eu falo, onde tem pedras no canal do Porto Santos. Rápido intervalo, Virgínia. E voltamos já com o final do programa Painel do Porto, nessa quarta-feira. E olha, 31 pontos de existência lá com pedras, né? E eu vou falar onde eles estão. E aí o Marcos e o Nível vão tentar, com telepatia, tirar essas pedras do lugar. Tinha uma pedra no caminho, né? Boa. Eu dou até uma ideia, faz do túnel uma janelinha, vamos tirar as pedrinhas pelo túnel. Né? Vamos lá, a gente volta já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto, 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com.
Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta aqui às 10 horas e 6 minutos, esse é o painel do Porto. E uma informação também, né? O Geraldo havia perguntado em relação a ferrovias. Por enquanto não temos novidade nenhuma aqui, aquelas que a gente já colocou, mas a Ferronorte está chegando a Lucas do Rio Verde. Conhece, Marcos Muniz, Lucas do Rio Verde? Não conheço. É em Goiás, né? E segundo a direção da Ferronorte, a intenção é ampliar a malha ferroviária em mais 6 pontos do Brasil, para que possamos impulsionar e, por fim, se houver a integração de projetos, chegar até o Porto de Santos, na região sudeste do país. Aí vai ser um pontapé um pouco maior também, né? Mas, como eu falei, canal de navegação, um estudo recebido pelo presidente Anderson Pomini para identificar 31 pontos existentes com pedras no Porto de Santos, o canal do Porto de Santos. Então vamos lá, Marcos e Nível. Vamos lá, onde existem esses 31 pontos? Na entrada do canal, no meio, em frente ao terminal de passageiros, mais próximo ao final do estuário, próximo à Ilha Barnabé, são áreas de acesso e berço de atracação. A dragagem já na primeira filmagem, né? A dragagem de aprofundamento para 16 metros está orçada hoje em 324,1 milhões de reais. Olha a quantia, quase 330 milhões. A obra poderá ser executada por meio de concessão patrocinada na modalidade de parceria público-privada, a PPP, ou um plano, né, que a Autoridade Portuária de Santos deve iniciar as obras já em outubro do ano que vem. Então, portanto, daqui a um ano e concluir em junho de 26. Então, 31 pontos foram definidos. Existem pedras e muitas pedras e a intenção é chegar a 16,5 metros de profundidade removendo. Repetindo, tem pedras na entrada do canal, tem pedras em frente ao terminal de passageiros e no final do canal do estuário, também ali próximo à Ilha Barnabé. Marcos e Nício. Posso... Diga. Eu acho que nós estamos falando de um rim, né? Que você tira as pedras com litrotripsias. 31 pontos. Então é um rim cheio de pedras. Eu acho que precisaria se fazer um estudo para a retirada dessas pedras, como elas seriam. Agora, um detalhe importante: qual o tamanho dessas pedras? Porque cada uma vai demandar que tem tamanhos diferentes. Então, cada pedra, cada retirada dessa pedra vai demandar um estudo e um valor. Exato. Eu tenho uma pedra de 2 toneladas, eu tenho uma pedra de 100 quilos, os valores são diferentes. Você vai ter que utilizar mergulhadores, provavelmente uma pedra um pouco maior, como tem eu fiz. Scanners a laser que são jogados no canal. Eu acho que essas pedras maiores, elas terão que ser implodidas para poder vir em pedaços menores. Porque você puxar uma pedra de 1 tonelada, 1 tonelada e meia do fundo do... É bem difícil. Você vai ter que ter um... Então, na verdade, é assim. A empresa que ganhar, o nível, Marcos, tem que apresentar tecnologia para de ponta, localizar, definir onde elas estão, a maneira como serão retiradas, como serão retiradas e para onde serão destinadas. Isso aí. Por isso que fala-se aí um ano, né? A partir de outubro do ano que vem, até junho de 26, para a execução dessa obra. E levar a profundidade a 16,5 metros, porque o Anderson Pomini está preocupado em relação à perda, né, do porto de várias embarcações que, com essa falta de profundidade, com risco para as embarcações, nós possamos ter. Agora, não estou falando, Marcos, de colocar o Concais ali no Valongo, naquela região, e ali é um local que foi definido que existem muitas pedras. Então, não dá para aprofundar o canal ali sem a retirada das mesmas. Não, mas eu acredito que tem tecnologia suficiente hoje no mundo para que se faça isso com bastante segurança, bastante agilidade. É como você falou, abre licitação, obviamente uma licitação
que englobe empresas internacionais, porque provavelmente nós não temos essa tecnologia para fazer isso com eficiência, né? E com segurança, e segue o jogo, né? Eu não acredito. Você sabe que eu fui criado no Morro de São Bento, né? E lá quando a gente começava a fazer uma casa lá, surgia uma pedra, nós chamávamos o Zé da Pedra. Zé da Pedra. E a maioria da população do morro são de Ilhéus, né? E ele ia lá, tecnicamente, quebrava aquela pedrinha. Então, acredito que não vamos chamar o Zé da Pedra. Não. Nós vamos trazer uma outra empresa que faça isso. Até porque o Zé da Pedra é do tempo da pedra, né? Exatamente. Não vai poder resolver. Que surja isso com uma tecnologia rápida e que a gente não fique aqui por diversas vezes e monte webinar para falar das pedras. Porque já tem a pedra no caminho. Nós só precisamos tirar essa pedra. Removê-la dali, né? Remover essas pedras daquele caminho e simples assim. Me parece muito bem intencionado o Anderson Pomini em relação a isso, e ele também deve estar reunido nos próximos 30 dias, após essa questão de eleição, com o governador Nível e o Marcos, para a gente fechar, em relação a esse novo acesso, porque é fundamental ter o acesso para a margem direita e para a margem esquerda. Pela esquerda, me parece que vai ter o acesso pela Dom Domênico Rangoni, não tem jeito, que vai ligar com a nova perimetral do lado esquerdo do Guarujá. E do lado de Santos, Nível, por onde? Se diz muito no túnel, né? Então, onde você poderia escoar e a pessoa subir pelo lado do Guarujá. Mas o túnel, pelo jeito, vai mais 100 anos, né? Porque o impacto é isso, o impacto é aquilo. Estou achando que se fosse Saturnino de Brito, o defensor e projetista do túnel, estaria lá. Já estava pronto. Já estaria lá. Com toda certeza. Agora você vê outro problema. Se estão falando em aprofundamento do canal para 16,5 metros, eu ouvi falar que esse túnel iria estar a 20 metros. 21. Então, o risco é grande. Exato. Porque um navio passando próximo do fundo, o deslocamento é muito forte. Então, tudo isso, lógico, deve ter tecnologia, o pessoal deve estudar isso. E contando, eu nunca estive lá, o Marcos já esteve, mas eu vi umas imagens de estaleiros chineses, é um negócio que arrepia, né? Já tem projeto de embarcação de navio na China com mais de 400 metros. Se ele tem 400 metros de altura, claro que, de altura não, de comprimento, não necessariamente ele aumenta demais a profundidade, mas ele alarga muito. É o que o Nível falou, ele cria impacto ali, né? É a boca do navio. Exato, e aí temos problemas. Bom, movimentação do porto, você vai me falar agora, Marco? Não, na verdade eu vou, como eu te falei do Morro de São Bento, parabenizar os 3 vereadores, representantes do Morro, Marcelo Tel, não conheço, Lincoln Reis e nosso querido Chita, né? Representante do nosso... O Lincoln Reis é despachante aduaneiro. Isso. Querido pessoal do Morro, que faça um bom trabalho para a população do Morro, dos morros, né? Todos eles, né? Pois não. Que realmente tem umas dificuldades gigantescas com tudo, né? Que tragam aí bastante modernidade para aquela região. Bom, eu não posso deixar de falar, Eduardo, num evento que terá no dia 26 de novembro, né, no auditório do SET Senat, tá? Portolog, São Vicente. É um evento que terá incluir aí as possibilidades de atrativo das empresas para a região de São Vicente. Sim. Eu acho isso muito importante. Isso é um condomínio logístico, não é isso? Exatamente. Isso partiu de uma ideia de vários profissionais da área. O Russo está também encabeçando esse evento, que eu espero que tenha um sucesso muito grande e que atraia realmente as empresas e que a política de São Vicente realmente entenda que eles podem perder uma grande oportunidade de alavancar uma cidade que falta tudo. É a história do cavalo sentado que está passando, você tem que montar? Exatamente. E lá, ironicamente, já teve um Jockey Club. Bem lembrado. Exatamente. Então, se passar esse cavalo, abraça ele. Então, a gente pode trocar o Jockey Club onde os cavalos corriam, se não aproveitar para os burros. Com respeito aos burros. Se não sentarem nesse cavalo aí, de oportunidade. É isso aí, é uma grande oportunidade que a gente sempre... Marcos, obrigado demais por estar sempre apostando, incentivando, discutindo com muita propriedade esses assuntos. Você sabe que você está aumentando sua legião de pessoas que te respeitam muito lá em Santa Catarina. Eu recebo manifestações, inclusive vou mandar um abraço para o Sérgio lá em Balneário Camboriú, dizendo como vocês discutem a região de vocês diferente. A nossa sorte aqui é que a nossa classe política tem providenciado isso, que a imprensa que é muito fraca de cita lá, não discute os assuntos. Ela só se notabiliza por falar de acidentes ou coisas. Nós não, aqui a gente discute. A gente espera ser ouvido, viu, Sérgio? Que a gente seja ouvido também para resolver.
mas essa importante a sua palavra, o seu incentivo aí, e mostrando que existem soluções e existem caminhos. O que falta é a aplicabilidade. É isso, Marcos? Com toda certeza. Vontade política, né? E que se faça um plano, não para a próxima eleição, para próximas gerações, né? Então, isso é pensando nas próximas gerações, o que eles irão encontrar nas cidades, né? É isso aí. Acho que é a preocupação maior. É isso aí, maravilha. Esse foi o Marcos Muniz, empresário, atua na área há mais de 25 anos, com a M Muniz Logística, mas como profissional, mais de 30 e... Eu tenho 30, eu puxei ontem, por incrível que pareça. Olha aí. 36 anos e 9 meses de contribuição de INSS. Espera aí que eu estou mandando para o presidente já a solicitação de aposentadoria. Não, eu não tenho vontade ainda nenhuma, ele também ainda... Nem deve, essa né? nova lei não consigo ainda. Exato. Ainda trabalhar mais aí uns 6 anos. Aí eles vão falar para o senhor assim, já ouviu falar na palavra pedágio? Tem que pagar pedágio. Não tem jeito. Outra coisa, vai se aposentar, vai ter que continuar trabalhando. No Brasil, o Brasil é para os fortes, né? O Brasil é para os profissionais, não para amadores. Verdade. Nível, obrigado também sempre por engrandecer o programa, nosso painel do Porto, que ganhou corpo, literalmente. Vem novidades por aí também, né? Hoje a gente tem até uma visita aí bacana. Vamos trazer novos convidados junto aqui com essas férias que passam aqui, para a gente levar informação para você, para a Baixada, para o Brasil e para o mundo de portos. Nível, obrigado mais uma vez. E se não nos falarmos até lá, sucesso aí no segundo turno, né? No próximo dia 27, está chegando aí, daqui a pouco. Tem gente que está perguntando, Edu, o segundo turno é 15 de novembro? Não, é 27 de outubro. Então, possam ser feitas escolhas que as pessoas não se omitam. Escolham, saiam de casa com esse propósito. Eu que agradeço, Eduardo, Virgínia, Marcos. É sempre bom falar um pouco do Porto, da nossa profissão. Sim. Do desenvolvimento não só do Porto de Santos, como outros portos. Pessoal de Santa Catarina, dia 23, 24 e 25, estarei aí em Itajaí, visitando alguns parceiros. Olha aí, que bacana. Então, eu acho importante isso. Voltando, parabenizar os vereadores, que eles tenham uma visão um pouco melhor do Porto. Nós que trabalhamos no Porto, estamos à disposição. Rogério, Rosana, também, que vai assumir. Por favor, nos convoque para trazermos os problemas, levarmos soluções. Exato. Eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, ele falava assim, trouxe o problema? Trouxe, eu escutei. Qual é a solução? Isso. Então, isso é importante, para que se discutam isso. O Marcos colocou aqui vários pontos que o Porto de Santos hoje vem sofrendo. Nós temos condição de melhorar muito esse porto. Nós temos condição de deixar Santos num patamar de uma das melhores cidades para se viver. Hoje já é boa, mas o melhor ainda. Exato. Nós estamos próximo a um centro comercial gigante, que é São Paulo. Sim. Então, Edu, é bom falar, é bom discutir. E bom ter... Mas resolver, né? Não, nós temos que ter boa vontade. O grande problema que eu vejo hoje é quem vai pôr a placa. É o meu nome ou o seu? Exato. E não esquecer, né, Nível, tenho certeza que o Muniz vai concordar. A gente fala de vários lugares do Brasil que tem agronegócio, tem pecuária, tem áreas industriais. Nós não temos. O nosso negócio é porto. E o porto liga-se ao quê? A logística. E logística precisa do quê? De acesso. Então, se a gente entender que o nosso maior produto é o porto, nós vamos chegar a algum lugar. Agora, se a gente não entender a indústria, né, do porto, que é uma indústria, ela produz. A gente não pode trocar por outras, a gente pode aliá-las, mas com muita precisão e com muita competência. O Marcos citou esse evento que vai ter agora dia 26. Sim. A ideia do prefeito de São Vicente, eu conversei com alguns assessores dele, é justamente trazer uma parte dessas indústrias que exportam seus produtos para São Vicente. Sim. Existem áreas boas para serem usadas em São Vicente e ele estaria muito próximo do porto. São mais de 2 milhões de metros quadrados que podem ser utilizados. E aí você conseguiria fazer com que São Vicente subisse de patamar. Com certeza. Porque teria mão de obra qualificada, teria receitas para se gastar literalmente entrar na poligonal do porto. Exatamente. O que vai ser muito importante. Isso é importante. Obrigado. Ótima quarta-feira. Até a próxima. Obrigado. Marcos, obrigado pelos guarda-chuvas. A chuva está vindo mesmo. E eu vou presentear 3 ouvintes. Um eu já presenteei, que é o nosso... Espero que chova só em cima do nível para ele testar o guarda-chuva. Eu preciso testar o guarda-chuva hoje. Exato. E a gente volta no próximo painel do Porto, com esse tema tão importante, tão relevante. Obrigado pelo carinho, pela audiência. E amanhã a gente está de volta com mais um programa aqui, o Ponto a Ponto. Hoje foi o painel do Porto também, o Ponto a Ponto, para você discutir assuntos da Baixada do Brasil e do mundo. Para que você possa participar com a gente sempre discutindo assuntos. Virgínia, vamos embora? Tchau. Tchau, tchau.
Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.